Paz do Senhor Jesus Cristo, estamos novamente aqui no nosso culto doméstico. O propósito desse vídeo, na verdade, é despertar, estimular aqueles que assim o assistirão ao valor do culto doméstico. O culto doméstico é uma atividade da família cristã de sempre. É muito necessário, é bíblico. Nós encontramos isto com base em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 5 ali. Nós encontramos em Salmo 128, versículo 3, 4 ali. Então, nós precisamos praticar o culto doméstico. Esse é o propósito desse vídeo, tá? Também estimular os irmãos ao uso da lição da escola dominical no dia a dia, em casa, com a família. Nós estamos diante da nossa lição da escola dominical, e o verbo se fez carne, Jesus na ótica do apóstolo do amor, e nós estamos na lição de número 8, uma lição de humildade, Lógico que isso aqui está se referindo à pessoa do Senhor Jesus Cristo. Quinta-feira, Lucas 9, 46, 47, Marcos 9, 34, o perigo de cultivar um sentimento de proeminência. A missionária Karine vai ler a primeira referência, eu vou ler a segunda. A paz do Senhor a todos. Lucas 9, 46, 47. E suscitou-se entre eles uma discussão sobre qual deles seria o maior. Mas Jesus, vendo o pensamento de seus corações, tomou o menino, pô-lo junto a si. Muito bem. Marcos 9, 34. E logo o pai do menino clamou com lágrimas, disse: Eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. Nós temos aqui uma coisa interessante. No texto que a missionária Karine leu, os discípulos estão discutindo a respeito de ser maior, ter melhor representatividade, questão de ter mais prestígio, a questão da grandeza pessoal. E nós vemos aqui, nesse outro episódio aqui de Marcos 9, que esses discípulos não conseguiam expulsar demônios. Eles não conseguiram expulsar o demônio de um jovem. E Jesus, ele pergunta ao pai desse menino, né? Ele interroga esse pai, e o pai diz que crê, né? Que crê no Senhor Jesus. Ele clamando em lágrimas, ele diz: Eu creio. Mas ao mesmo tempo ele reconhece que mesmo ele crendo, a sua fé era uma fé pequena, né? Ele sentia incredulidade, né? Ele não se sentia muita coisa. E isso aqui é um contraste que o texto faz, que a lição de hoje faz, entre aqueles que querem se sentir grande e aquele que se sente realmente carente, dependente. E Deus opera um milagre na vida deste pai, tratando do seu filho. E é exatamente isso que faz a diferença. Nós precisamos buscar um coração humilde. Nós precisamos saber que nós, sem Deus, não somos nada. Tudo que temos, ainda que tivéssemos a terra, o mundo inteiro, toda a riqueza do mundo, sem a presença de Deus, isso seria simplesmente nada. Porque a nossa posse de tudo isso seria só enquanto dura a nossa vida, que às vezes, muitas vezes, a maioria das vezes, não dá 100 anos. Então é muito pouca coisa, é muito pouco tempo, mas o Senhor tem vida eterna para aqueles que não se sentem autossuficientes, para aqueles que não cultivam a proeminência, que não se sentem grandes, que se sentem carentes, dependentes dele, e que por essa dependência, por esse sentimento de necessidade de Deus, entrega suas vidas a Cristo para depender dele. Isto é muito importante, né? E Jesus ele nos ensina isto, que mesmo ele sendo Deus, ele entrega-se plenamente à vontade do Pai. E é este o caminho que devemos seguir, que possamos viver assim, entregues à vontade do Pai, servindo-o de todo o nosso coração, entendendo que tudo que temos e somos é nada, senão tudo é Deus em nossas vidas. Deus nos abençoe no nome de Jesus. Amém.